No vídeo de hoje vamos dar sequência à discussão sobre a BR-319. Desde 2001 que ela retornou para a pauta de licenciamento do governo. Mas essa estrada, ela foi idealizada, né, na época da ditadura, nos anos 1970. Então eu vou começar a contar como é que ela surgiu. Sim, os militares tinham esse plano, né, de cortar toda a região amazônica. Rodolfo, então, complementando, eu acho que o principal impacto que vai ter essa estrada, a gente pode começar a pensar olhando no Google Maps, né, o local dela, né, para as pessoas terem uma ideia. Através de estradas e substituir a floresta. Enfim, é o que está acontecendo, né? Isso era um plano dos militares. A gente fala muito da rodovia transamazônica, que virou um símbolo do governo militar, né? Ela vai no sentido do oeste para o leste, e a gente tem no sentido norte-sul, né, a BR-163, também da época dos militares, e a BR-319, né, mais para o oeste, né, que liga inclusive com aquela outra BR que passa ali que vai para o Rondônia e Acre, né, e aí a 319 liga essa BR à região de Manaus, né. É um plano sinistro, superado, né, que a gente sabe que deu errado, que não deve ser levado adiante. E o que mais me revolta é ver o PT trabalhando nisso, né? Mas você vai dizer, olha só, isso aí, ele foi desenterrado, o licenciamento, o Thelma está explicando aí, em 2001, né? Então não era o PT, né? Era Fernando Henrique, né? São essa nossa esquerda, entre aspas, que insiste em levar adiante os planos estabelecidos, os planos para o Brasil estabelecidos lá na época da ditadura. Então, só mudou quem é que vai executar o plano, né? Se vai ser escolhido pelo voto popular ou se são os militares, porque o plano mesmo é o mesmo. Ela surgiu nos anos 1970, ela foi aberta, né, a cicatriz na floresta, ligando Manaus a Porto Velho, com 850 quilômetros de extensão, e até 1988, em 1988 ela já estava totalmente tomada pela floresta. Ela foi abandonada por motivos variados. Eu acredito, e ainda não cheguei nesse ponto, que a manutenção dessa estrada seria absurdamente complicada naquela época, né, nos anos 1970. Então, em 1976, a estrada foi inaugurada. E já em 1988, ela já tinha sido completamente tomada pela floresta, né, buscando de volta o seu espaço e impedindo que mais desmatamento acontecesse. Sim, e é simbólico que Thelma tenha falado em 88, né? Porque a gente pensava a nova Constituição, o fim dos militares, né? A promulgação da Constituição de 88 marcou o fim da ditadura, essa época tão sinistra, e aquela estrada totalmente tomada pela floresta. Eu lembro disso. Eu sonhava também na Transamazônica tomada pela floresta, né? A pavimentação está avançando rapidamente. Essa nunca deixou de ser transitada, mas a 319 acabou, o mato pegou de volta. É claro que alguns trechos, algumas pessoas ficaram persistindo. Tem ano que não consegue passar, no outro ano passa, chega um vereador ajuda, chega um prefeito ajuda, né? A força da sociedade contra a floresta foi uma luta. É uma luta que continua até hoje. Então tem trechos ali perto de Manaus que são mais trafegáveis, outros mais perto de Porto Velho, mas lá no meião mesmo, uma batalha. Mas os militares sabiam o que estavam fazendo, eles estavam plantando aquela semente,
né? Aqueles primeiros grileiros. Engraçado que eles falam em Estrada Parque, mas quando você vai ver a imagem de satélite, você vê que ao longo da estrada já existe uma quantidade substancial de desmatamentos, né? E era isso que os militares estavam plantando na época. O trecho que nós estamos falando, que chega a 405 quilômetros, que serão recuperados, e objeto dessa fantasia de Estrada Parque em plena Amazônia, tem o objetivo de ligar Manaus a Porto Velho. Por que ligar Manaus a Porto Velho? Ninguém fala em ligar Rondônia, Porto Velho a Manaus, porque Porto Velho tem uma série de saídas por terra, mas Manaus não tem saída por terra. Pois é, Thelma, justamente. Não dá pra pessoa imaginar. Imagine São Paulo sem saídas, imagine Belo Horizonte sem saídas. Por que Manaus vai ficar sem saídas? Não, não é. Manaus não tem saída por terra porque Manaus é Manaus. Porque Manaus está no meio da floresta amazônica. Porque Manaus está ali no encontro do Negro, dos Solimões, para formar o Rio Amazonas. Né? Na verdade, está na beira do Rio Negro, mas naquela região. Então, Manaus nasceu, cresceu e se desenvolveu sem estradas. E pode continuar se desenvolvendo, não precisa de estradas, ao contrário. As estradas vão tirar o que Manaus tem de mais maravilhoso, que é estar no meio da floresta amazônica. Né? Então você levando o arco do desmatamento até Manaus, acaba a floresta, acaba tudo e inviabiliza climaticamente o Brasil e o mundo. Para dar uma noção da importância desse debate da BR-319. Ela tem saída, sim, por aeroportos e tem saída pela hidrovia, pelo Rio Amazonas, né? Então, de repente, é necessário ligar Manaus a Porto Velho, que, por sinal, pode ser ligada ao sul de Rondônia, né? E encontrar outras artérias que possam levar por terra as pessoas, o que é eu imagino que seja a produção, que seja viajantes, caminhões, etc., para o sul, para o norte do Mato Grosso. Bom, enfim, mas o que nos interessa é saber, primeiro, que ao interceptar essas cidades, nós estão falando das cidades, mas ninguém mencionou as terras indígenas já estudadas ao longo de... Olha, desde 2001 eu segui todos os anos a troca de documentos, de interferências, de ações do Ministério Público. Tudo aconteceu de 2001, ano a ano, até este momento que eles pretendem asfaltar e transformar a estrada na Estrada Parque para ser visitada mundialmente, como turismo, inclusive, que seria um turismo que já existe em Manaus e que seria migrado para essa região da floresta amazônica. Então, Thelma, aqui eu queria fazer uma observação, porque eu entendo um pouco de turismo, né? Eu acompanho o projeto dos índios Kayapó de turismo na terra indígena Kayapó. É um turismo muito sofisticado, com estrangeiros que vêm, principalmente dos Estados Unidos, e pagam taxas elevadas para ver uma floresta realmente preservada, né? Mas aí eles não tem estrada para lá, para começar, porque se passa a estrada, acaba o turismo. Né? Porque acaba os bichos de grande porte, vem a destruição, o turista não quer ver isso. Então esse turista mais sofisticado, ele vai de avião até pontos remotos na floresta. E o turista de baixo orçamento, esse aí ele vai ficar no entorno de Manaus mesmo, porque ele vai viajar centenas de quilômetros nessa falsa Estrada Parque, que de parque não tem nada, né? Então só para dizer que essa história de turismo é balela, pode esquecer, não vai rolar. O traçado e ver quais são os principais impactos, além dessa questão do turismo, que talvez não seja mesmo a questão principal. Então eu tentei colocar aqui no mapa Porto Velho, aqui, né, e Manaus, aqui em cima,
e não dá para ver muito bem, porque a estrada dá meio que uma curvinha, né? Se a gente aproximar, a estrada sobe aqui, passa por Humaitá, que é uma cidade relativamente grande ali no sul do Amazonas, né? Ela cruza a fronteira aqui de Rondônia, e aí depois vai seguindo por um tracejadinho branco aqui, está aparecendo na tela assim algumas coisas quando eu clico, né, numa determinada localidade, tem um tracejado branco até chegar lá perto de Manaus. Vocês conhecem aquela história da espinha de peixe? A espinha de peixe é um processo de ocupação radial ao longo do traçado de uma estrada. No caso da floresta amazônica, da Amazônia Legal, né, isso é muito comum. A BR-163 é um exemplo claríssimo, também idealizada nos anos 1970 da ditadura, sob aquela famosa frase, a famosa integrar para não entregar, né? Ah, sim, a espinha de peixe é um padrão clássico de desmatamento, né? Vejam essa imagem de satélite, aqui perto de onde eu estou, na região da Transamazônica, né? Essa linha central horizontal que passa por Placas e Uruará é a rodovia Transamazônica, né? Aí vocês observem que você tem uma série de traços, né, perpendiculares à Transamazônica, aí estão de baixo para cima, no sentido norte-sul, né? Então esses são os travessões principais. Agora percebam que em cada um desses travessõezinhos tem uma série de novos cortes, só que agora novamente no sentido horizontal, né? Então você vai indo assim, você tem uma saída perpendicular, outra perpendicular e assim por diante, até o momento que a floresta está toda fragmentada e no fim das contas é toda destruída. Esse é um padrão clássico de desmatamento na Amazônia, que acompanhou a rodovia Transamazônica, a BR-163 e também já está iniciando o seu desenvolvimento na BR-319, e a gente sabe que isso vai acontecer com a conclusão da recuperação dessa estrada. Pois muito bem. O principal impacto que eu acho que vai ter é realmente essa questão da espinha de peixe e da agricultura. E a gente fica pensando, por que será que vai ter essa estrada? Porque para conectar Manaus com o resto do país, não é muito viável. Você vai ter que ir até Porto Velho, depois se a gente der um zoom out, aí a pessoa pode fazer isso, vai ter que depois passar para o estado do Mato Grosso, ali por Cuiabá, e depois pode seguir por vários caminhos, mais para o sul, para o Mato Grosso do Sul, e aí atingir São Paulo e Paraná, ou então ir mais para o centro-oeste, Goiás, e atingir o litoral. Então são caminhos muito longos. Não seria muito interessante para abastecer a cidade de Manaus, que já tem esses problemas crônicos mesmo, e é abastecida principalmente por avião. Não garantiria muito a saída de Manaus por aí, porque é uma rota muito grande. E deu no que deu. A ocupação ali foi terrível, ainda se trata dos impactos que foram herdados dessa abertura dessa estrada, né, que liga o norte do Mato Grosso, que liga o Brasil, porque ela é uma norte-sul. Então esse trecho do Pará, por exemplo, que sai do norte do Mato Grosso até o Rio Tapajós, esse trecho da BR-163 de mais de 1.000 e poucos quilômetros, é um trecho que tem tanto impacto que esses impactos já estão beirando as terras indígenas da região, que são muitas, as unidades de conservação, e já estão afetando as comunidades tradicionais e, lógico, a vida dos indígenas. Galera do céu, olha isso, apedrejando, a população invadiu, apedrejando a PRF tudo agora, ó. Pois é, esse vídeo aí de Novo Progresso, a gente usa tanto ele, mas tanto, que ele já parece uma vírgula do nosso canal, do mesmo jeito que tem a vírgula do Medo e Delírio, né? Isso aí se passa em Novo Progresso para mostrar, quando eu falo em governança da região, né? Essa é a governança que a gente tem, o povo apedrejando, atirando na polícia, na época ali que não queriam reconhecer a eleição do presidente Lula.
E essa área é tomada por garimpo, são os garimpos que estão chegando, estão contaminando as terras indígenas, garimpo para tudo que é lado, né? Que a gente vê o Tapajós morrendo, tudo isso, essa é a governança, esse é o desenvolvimento. Se o Ministério dos Transportes acha que é possível fazer governança numa estrada, vai fazer nessa, que já está pronta e está o caos cheio de garimpo, em vez de querer controlar a 319, onde pouca coisa acontece simplesmente por problema de acesso. Eles querem asfaltar, eles querem meter asfalto lá, que é isso que eles gostam, né? Nós vamos continuar ouvindo a Thelma, que tá muito interessante. Pois bem, a 319, que é um pouco menor, e o trecho que estão estudando é um trecho menor, mas que eu entendo, se você quer transformar numa estrada parque, é porque você está pensando em turismo. Você vai ter turismo no coração da floresta amazônica, impactar. Nós estamos falando de igarapés, nós estamos falando de rios, nós estamos falando da fauna, de árvores imensas. Ô Thelma, eu acho que quando eles falam em estrada parque, nem é tanto assim necessariamente sobre turismo, não. É mais sobre mentira mesmo, para dizer que não vai desmatar em volta, né? Para dizer que a fauna vai estar preservada, é balela. Só cai nessa quem quer, né? Nós sabemos o que é a floresta amazônica, a biodiversidade que tem ali. E outra coisa, não é só a questão depois de pronta a floresta, a estrada. Sim, Thelma, exatamente. A própria construção da estrada, aquela horda de trabalhadores que vai participar dessas obras também tem impactos fortíssimos sobre as comunidades locais, os povos indígenas, sobre a fauna, sobre os ribeirinhos, né? Aumenta a grilagem, enfim, uma infinita série de questões. Nós estamos falando de um processo construtivo. Não sei, eu ainda vou fazer um outro vídeo contando sobre quantos anos, quanto tempo deve levar a recuperação, a tentativa de recuperação desses 405 quilômetros, não é? E nós temos que pensar, são 800 quilômetros a estrada, nós temos que pensar que a forma de ocupação radial, na forma de espinha de peixes que eu estava falando, tem estudos que prevêem que essa ocupação radial, na forma de espinha de peixe, chegue a 105 quilômetros de cada lado. E isso não é oficial, ou seja, são vias abertas por grileiros, por gente que quer derrubar mata, por gente que vai tirar madeira, que depois de tirar da madeira isso vai se transformar em terreno fértil para a produção de soja, de milho, criação de gado, enfim. Ela vai ser ocupada num raio de 105, a floresta vai ser destruída num raio de 105 quilômetros de cada lado. Na verdade, esse é um processo contínuo, né? A partir do momento que você passa pela primeira vez aquela estrada, já começa a nascer a espinha de peixe. E ela vai se alastrando, ela chega a 100 quilômetros dentro de poucos anos com a estrada asfaltada, mas ela não acaba nunca, né? Ela só avança, até o momento que a espinha de peixe da 319 encontrar a espinha de peixe da BR-163, né? Aí fecha, né? Fecha, corta, não sobra nada, tá? A floresta amazônica acaba. Até a hora que quando você tem um pedacinho de floresta que sobrou em algum lugar, aí passam, que nem lá no Paraná fizeram a estrada do Colono, que também chamam de estrada parque, né? Então tudo é parque, né? Isso é desculpa para desmatar, de parque não tem nada. Então, o que será que serviria, né, essa melhoria dessa estrada? Talvez poderia servir muito para a expansão da agricultura aqui no Arco do Desmatamento, né? Então, se a gente desloca o mapa um pouquinho para cima,
aí o nosso espectador já vai ver que a gente tem aqui bem claro o arco do desmatamento em Rondônia, em norte do Mato Grosso, né, muito forte Rondônia, dá até para ver várias espinhas de peixe aqui se a gente aproxima, né, como ficou todo fatiado o estado de Rondônia. E se a gente aproxima um pouquinho mais, ali no começo dessa BR-319, a gente já vai ver, ó, a pessoa já vai, vocês vão vendo aí, né, o nosso espectador, já começando essa espinha de peixe aqui ao longo da 319. Então já tem esse desmatamento mais próximo aqui a Porto Velho. E o Maitá é um centro, é uma cidade que está se expandindo bastante, essa questão da agropecuária, e então poderia servir eventualmente para aumentar, já que já tem esse vetor de desmatamento para essa cidade relativamente grande. Lábrea está um pouquinho aqui mais para a esquerda, não tem tanto desmatamento, mas poderia, com o acesso que tem essa outra estrada transversal aqui que conecta com a 319, também ter um outro vetor de desmatamento. E o principal problema é que se a gente começar depois mais para o norte, onde a gente só vai ver aqui floresta praticamente intacta, né, uma floresta bonita, que essa parte central da Amazônia ainda é relativamente preservada, todo esse trecho estaria sob risco. Aí lá perto de Manaus, a gente vê quando a 319 está chegando perto de Manaus, é o padrão esperado, perto de uma grande cidade, novamente a espinha de peixe, né? Então desse ponto para baixo, até chegar perto de Humaitá, a gente não tem quase nada de desmatamento ainda, né, pequenos focos. Várias unidades de conservação, a gente vê aqui um parque nacional, um parque estadual, uma reserva extrativista, algumas áreas indígenas que não apareceram bem aqui no mapa. Então a gente vai ter um impacto muito grande nesses locais com a criação da espinha de peixe, que é muito facilitada com uma estrada pavimentada, e principalmente aqui essa região aqui entre o Maitá e Porto Velho, que já está impactada, e tem um interesse grande por vários motivos aí, né? A gente já tem a expansão da agricultura. É preciso pensar em quanto isso vai afetar no desmatamento, porque não fica só nesses 105 quilômetros ou 100 quilômetros de cada lado. Isso demanda ocupação, grilagem de terras. Ali também, como eu já falei, existem terras que são terras devolutas, terras que não tem sequer. Muitas dessas terras, ao longo é floresta, gente. Sim, aí que a gente vai entender os verdadeiros interesses por trás dessa construção. Porque quem vive em Manaus não fica assim, ah, meu Deus, eu não consigo ir de carro até Porto Velho. Isso aí foi inventado na época da pandemia, né? Quando tentaram passar aquele oxigênio lá e matou aquele monte de gente para poder forçar a ideia de que a BR-319 era absolutamente necessária para Manaus. Podia ter vindo de barco, né? O professor Philip Fernside fala sobre isso. Mas os verdadeiros interesses, tanto na Ferrogrão quanto no asfaltamento da BR-319, são dos grileiros, né? São os grandes grileiros de terra, que na verdade são políticos, empresários que vivem tanto em Manaus quanto em Porto Velho. Eles já grilaram aquela área toda, né? Só falta mesmo chegar lá e derrubar e tacar fogo para dizer que tomou posse, considerando o padrão amazônico. Esses são os grandes interessados. Não é a população das cidades que é doida por essa estrada. Claro que eles fazem uma campanha danada, né? E botam a culpa de todos os problemas na falta desse asfalto. Mas isso é mais uma mentira. E para ocupar essa floresta é muito fácil. Você vai lá, você cerca e derruba a mata. Porque não vai ter controle como nunca teve. A gente está falando, diminuiu o desmatamento para não sei quanto, menos 30%, o desmatamento diminuiu em 30%. Ora, nós estamos falando do quê? Boa, exatamente. O desmatamento não diminuiu nada, o desmatamento só aumenta, né? O incremento de área desmatada é que diminuiu 30% em relação ao período Bolsonaro, que era um bandido amigo de assassinos, né? Você pode até não dizer que Bolsonaro não é o mandante do assassinato de Marielle, mas é o vizinho, né? É o vizinho que o compadre, né? Sei lá, porque o Jair Renan era namorado da filha, enfim. É gente da pior qualidade, da mais alta bandidagem, que estava no controle desse país. Aí entra Lula e o desmatamento cai 30%. Isso não é vitória, isso é uma derrota, né? 30% só? Fala sério, né? Sendo que a gente estava na mão da mais alta bandidagem do país.
Nesse local aqui, nesse pedaço aqui entre o norte ali de Rondônia e o sul do Amazonas, nós temos muitos locais de cerrado dentro da Amazônia. Cerrado com a cara normal que a gente está acostumado mesmo de um cerradinho, e locais de campos amazônicos, um ecossistema não muito comum na Amazônia, muito bonito, de um campo de gramíneas, às vezes com um morrinho no meio, uma mata ciliar e tal. Se vocês olharem aí na internet, campos amazônicos, vocês vão ver imagens belíssimas, tanto que a gente tem um parque aqui, né, o Parque dos Campos Amazônicos. E por que isso interessa muito o agronegócio nesses locais de campos amazônicos e de cerrado? Além de facilitar a implantação da agricultura, por ter uma densidade menor de árvores e facilitar o desmatamento, a quantidade de mata que tem que ser preservado e encerrado dentro da Amazônia é apenas 35%, contra 80% nas áreas de mata. E nos locais de campos gerais na Amazônia, apenas 20%. Então a gente vê que tem uma possibilidade de um vetor ainda maior de desmatamento, legalmente permitido pelo Código Florestal, que vai ser muito facilitado com esse acesso aumentado por uma estrada pavimentada, principalmente nessa parte sul, e aí depois seguindo ao norte, que a gente tem essa mata belíssima preservada, com as espinhas de peixe que aí vão invadindo. E como o Rodolfo já bem destacou, governança, presença do Estado na Amazônia, isso é história da carochinha. Então a gente fica muito preocupado com esses impactos, e as medidas mitigadoras que estão sendo propostas aí são história para inglês ver. O certo seria, poxa, este ano nós não aumentamos o desmatamento. Ou não desmatamos zero. É isso, não é esse o objetivo? Desmatamos zero. Justamente, Thelma, a gente devia estar com zero de desmatamento de floresta e discutindo o quanto que a gente está reflorestando, quanto a gente está recuperando, né, de floresta tropical, tá, pelo bem do futuro climático do país. Bom, e com essa estrada BR-319, que está pronta já eu acho que data até de inauguração, né? Porque é estrada parque, é turística. Nós vamos ter um outro grande problema na Amazônia. Nós vamos aumentar o desmatamento da Amazônia. Isso vai induzir ao desmatamento da Amazônia. Sim, Thelma, justamente. E por mais que o PT se esforce e que eventualmente consiga manter o desmatamento nas taxas atuais, ou eventualmente até um pouco melhores, o PT não vai ficar para sempre no poder? Você acha que o Bolsonaro não vai voltar um dia? Talvez não ele, mas você acha que a extrema-direita não vai voltar nunca à presidência da República? E aí, quando eles voltarem com aquela estrada já prontinha, pronta para liberar o desmatamento e a grilagem lá, também vai aumentar, também vai explodir muito mais o desmatamento da Amazônia. Então, quando a gente faz uma estrada dessa, a gente não pode só pensar no que vai acontecer nos próximos 2, 3, 4 anos. A gente tem que pensar no que vai acontecer, inclusive se houver uma mudança radical na política do país. Eu vou explicar também a questão do tráfico de drogas que migram dos países lindeiros, dos países que fazem divisa com o Brasil, que se limitam com o Brasil, e a rota desse tráfico de drogas é exatamente por ali. Eu fico imaginando que essa estrada também será uma estrada para viabilizar o tráfico de drogas e a criminalidade. Porque não existe tráfico de drogas sem criminalidade e sem a exploração do garimpo na região. Como é que o governo se presta a criar um sonho inimaginável, um sonho futurista de uma estrada parque num bioma como a Amazônia? Eu vou parar por aqui porque tem muita informação e eu acho que nós precisamos de um outro vídeo para dar mais informações para vocês entenderem a complexidade dessa pretensão. Então, me despeço, peço que vocês continuem nos
continuem fazendo seus comentários, dando seus likes, se inscrevam no nosso canal, porque é importante para o nosso canal crescer, porque o que nós pretendemos é dar informações para que vocês possam tirar suas próprias conclusões do que está certo e o que está errado. A gente não está inventando nada, a gente quer mostrar a realidade, porque a mídia, a grande mídia, é evasiva, né? Ela é limitada nas informações. Então, o que a gente quer aqui é fazer exatamente isso que nós estamos fazendo. Eu agradeço muito a atenção de vocês e esperamos nos encontrar no próximo vídeo. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.